Olá pessoal, tudo bem? Tô morrendo de saudade de vocês, tô sentindo falta daquela energia que a gente tem em sala de aula, né? Então, infelizmente, a gente vai ter que se resguardar um pouquinho, mas é importante para que todos nós voltamos bem, né? Na hora de voltarmos para as aulas, a gente possa estar com saúde, né? Em razão de da gente ter tomado todas as precauções. E eu espero que vocês e a família de vocês estejam bem. Bom, pessoal, eu tô mandando esse vídeo para a gente poder discutir o que a gente falou bastante dentro da sala de aula, né? Que foi a questão, três palavras que foram muito recorrentes dentro dos nossos primeiros estudos da filosofia, né? Que é curiosidade, uma palavra muito importante, investigar e raciocinar. Esse tripé dessas palavras, ela é muito importante para a gente começar, iniciar os estudos da filosofia, pois é impossível a gente refletir sobre algo, né, a gente chegar ao conhecimento de algo sem essas três palavras: curiosidade, investigação e raciocínio, e acrescentaria barra reflexão, que a gente não fica, nós não ficamos imóvel diante daquilo que está sendo investigado. Por exemplo, a natureza, o comportamento humano, né? Ou seja, as manifestações que a gente vê ao nosso redor, né? Então, isso foi muito discutido dentro de sala de aula, né? E principalmente na questão da curiosidade, que ele é um sentimento que nos motiva a buscar informações, e isso nos traz, ao buscar essas informações, nos traz o conhecimento, né? Ser uma pessoa curiosa é desejar entender e saber cada vez mais sobre algo, sobre o mundo que nos cerca. Isso é muito importante. A partir desse conhecimento do mundo que nos cerca, a gente começa a, a gente começa a melhorar, né, a potencializar os nossos sentidos de ouvir, de sentir, de olhar. Ou seja, tudo é a questão do conhecimento, o tato, o olfato, ou seja, tudo faz parte dentro do conhecimento, e que é através da nossa curiosidade, né, que parte do princípio da curiosidade e da investigação, do raciocínio, e é complementado pela reflexão. Ou seja, como é que a gente exerce essa curiosidade? Fazendo perguntas, buscando informações. Vocês não buscam informações, às vezes, quando vocês não sabem de alguma coisa ou quer explicação de algo? Vocês não perguntam para os seus pais? Então, a filosofia, ela é uma arte de fazer perguntas, né? Ou seja, é através da pergunta que a gente vai buscar as informações. E essa pergunta, ela é abastecida pela curiosidade. É a partir desse momento que nós damos o primeiro passo para o conhecimento. E foi assim que os filósofos começaram a perceber o mundo, a natureza. Os primeiros filósofos, lá que a gente falou do Tales, de Mileto, que começou a observar as transformações da natureza, né? Quais eram os processos que faziam ela ser como ela apresenta. Ou seja, nós vimos também, e é muito importante vocês atentar na página 10 do livro de vocês de filosofia, o diálogo entre o Platão e o Sócrates. Eles observavam as pessoas dentro da sua cidade e refletiam sobre algumas características da vida humana, né? Sentiam-se curiosos a perceberem, a saberem a respeito de assuntos como pensamentos, os sentimentos, as formas de convivência, né? Ou seja, isso sempre foi foram questões, foram palavras, né? Princípios que geraram muita curiosidade dentro dos filósofos. Por exemplo, o Platão, né? Por exemplo, eles falavam, o Platão e o Sócrates, que
trabalharam muito bem essa questão do comportamento humano, eles começaram a perguntar o porquê das pessoas, porque as pessoas são capazes, ou como elas são capazes, às vezes, de controlar o que sentem. Ou seja, ele começa a ver em uma cidade, porque existem regras, né, de convivência entre as pessoas. Ele começou a pensar nisso e eles chegaram à conclusão de que a reflexão sobre esses comportamentos é que dava a possibilidade das pessoas viverem em uma certa harmonia e que as pessoas precisavam de umas certas regras para poder viver em harmonia. E viver harmoniosamente é respeitar a liberdade de cada um se manifestar. Ou seja, as regras é para que eu possa não invadir o espaço de outras pessoas. Eles começaram também não só olhando o comportamento humano, mas também da natureza, fazendo assim. O Aristóteles, principalmente, que é o precursor na matéria da disciplina que hoje vocês conhecem como ciência, ele começou também a investigar a natureza, como cada coisa se dava na sua particularidade até ao modo universal, ou também vice-versa, né? Por exemplo, você vai ver um gato, né? Você vê um gato, você já começa a ter uma ideia universal do que é um gato. Você sabe que ele tem 4 patas, né? Você sabe que ele tem pelos, você sabe que ele tem um rabo, ou seja, é uma ideia universal de um gato. Mas aí você começa a vir para o lado particular do gato. Que cor ele é, de que raça ele é, qual o tamanho. Ou seja, olha só como é que num simples animal, Aristóteles começou a refletir sobre ele, né? E isso é em qualquer parte de conhecimento, de curiosidade que acabou sendo investigado pelos filósofos. Ou seja, vamos retomar. Você filosofar, o primeiro passo de filosofar é você ter a curiosidade. Mas basta ter a curiosidade? Não. Você tem que buscar, investigar informações sobre aquilo que você tem curiosidade. E a partir desse momento, dessa investigação, você começa a reunir ideias sobre aquilo. E logo após você chega numa conclusão que é o princípio da reflexão. Tudo bem? Então, pessoal, essas foram as premissas, né, dos nossos estudos em filosofia. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso encontro, das nossas conversas. Eu acho que é legal que dentro da sala de aula a gente desenvolveu a arte de questionar, né, de ver os pontos de vistas diferentes. Isso é muito importante para o estudo filosófico. O estudo filosófico, ele parte da pergunta, qualquer que seja a pergunta, para entrar no campo de investigação, organização das ideias e depois uma reflexão sobre aquilo. Ok? Então, pessoal, eu espero que vocês estejam bem. A gente vai finalizando aqui. Logo vocês estarão de férias, né? Eu espero que essas férias tomem muito cuidado, tá? Tome todos os cuidados, lavem as mãos, usem álcool em gel, né? Evite aglomerações. Eu sei que vocês ficam com muita vontade de abraçar um amiguinho, de ficar perto do amiguinho, de brincar, né, com os amiguinhos, mas é um momento que a gente tem que ter prudência, calma e tomar cuidado, tá certo? Então, para a gente finalizar, eu vou deixar umas atividades em anexo para vocês. Essa atividade seria a nossa avaliação. O que vocês vão fazer? Vocês vão pedir aí, se vocês não conseguirem baixar o documento, vocês podem pedir aí para o papai ou para a mamãe ajudarem vocês, tá? Eu vou mandar para vocês o arquivo, vocês vão baixar esse arquivo, que é um Word, e ter lá umas perguntas, umas reflexões do que eu falei para vocês e do que a gente conversou dentro da sala de aula. E vocês vão me responder essas questões
na plataforma, no Positivo On, lá nas atividades, aonde estará esse anexo, tá? Vocês vão me responder lá. Vocês abrem lá o painel de atividades, lá, resposta 1, essa resposta. 2, vai lá e escreve essa resposta, tá certo? Eu acho que até tem muitas perguntas que vocês vão ter que escrever, então seria legal que vocês pegassem uma folha e refletissem sobre aquela pergunta que está sendo solicitada. Não digite já na plataforma. Acho que o exercício, né, do raciocínio melhora quando a gente escreve, a gente olha, vê que escreve, às vezes fala, olha, não gostei disso, acho que eu posso melhorar, tá ok? Então, façam isso, mande essas atividades vão estar disponíveis até sexta-feira, tá certo? E vocês me encaminhem e assim eu tiro também a nota de vocês, tá ok? Pessoal, obrigado pela atenção, fiquem com Deus, eu espero encontrar vocês em breve, tá ok? Tchau, tchau, pessoal. Fiquem com Deus.